Graça e paz, queridos. Passando aqui mais uma vez para gravar o nosso vídeo de domingo às 15 horas no YouTube e às 16 horas no Facebook e no Instagram. Só que antes de começar a nossa gravação, eu desejo fazer uma oração para que o Senhor me unja com o seu Santo Espírito, para que a gente possa fazer uma gravação maravilhosa. Senhor, muito obrigado pelo privilégio que o Senhor me concede de poder pregar para o teu povo. Eu sei, Pai, que de mim mesmo eu não tenho nada, porém, a, o Senhor pode me ungir com o teu Santo Espírito e esse vídeo pode ser algo transformador na vida daqueles que o assistirem. Por isso, Pai, revista-me agora do Espírito Santo e também que o Senhor conceda aos nossos ouvintes espírito de revelação e de sabedoria no pleno entendimento da tua palavra, para que eles possam entender a mensagem e serem transformados por ela. A ti toda honra, toda glória e todo louvor, em nome de Jesus. O tema de hoje é necessário conhecer a Deus para poder ter fé nele. Veja o que nos diz Jó 42, de 1 a 6. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei, e te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem, e por isso eu me abomino no pó e na cinza. Amados, que palavra maravilhosa esta de Jó 42, 1 a 6. Todos nós sabemos do conceito que Jó tinha diante de Deus, da credibilidade que ele tinha, ao ponto de Deus dar testemunho do Jó. Quando Satanás apareceu, ele disse: você conhece o meu servo Jó? Na terra não há nenhum homem igual a ele, porque ele é temente a Deus, ele se afasta do mal, ele pratica o bem. Então, quando Deus dá esse testemunho a respeito de Jó, significa o quanto Deus o amava e o quanto Deus o tinha em alta conta. E Jó declara uma coisa muito interessante nesses versículos aqui, que é o seguinte: bem sei, isso aqui é uma revelação, amado, que você não pode esquecer jamais. Bem sei que tu tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Querido, não se estresse, não fique chateado quando as coisas acontecerem diferente do modo que você planejou. Quero lhe dizer que os planos de Deus são muito melhores do que os seus. Então, amado, é muito comum você planejar a sua vida, seus projetos, suas coisas, e ficar tremendamente chateado quando as coisas não acontecem do jeito que você planejou. Quero lhe dizer que isto é bênção. Quando Deus muda os planos que você fez, é para o teu bem. E quero te dizer mais, esse texto aqui é muito claro. Senhor, bem sei que tu tudo podes. O outro dia alguém perguntou ao Senhor: será que é possível o Senhor fazer tal coisa? Ele falou: claro, para Deus não há impossíveis em todos os seus projetos. Então, Deus sempre ganha. Deus sempre tem a última palavra. Deus sempre sabe o que faz e por que faz. Portanto, cabe a mim e a você compreender isso e não se estressar quando as coisas acontecerem de maneira diferente. Então, Jó, no final, ele comenta que ele falou sobre Deus coisas que ele não conhecia, coisas demasiadamente grandes para ele. Querido, se você não tem conhecimento correto de algum fato, não fala, porque você vai terminar falando bobagem. É o que aconteceu com Jó. Eu falei coisas que não conhecia. Então, se você não conhece, querido, não fala. Porque a Bíblia diz que até o
O tolo é tido como sábio quando ele fica de boca fechada. Então, nós temos que aprender muitas lições aqui com esse texto de Jó. E uma delas é: não fale daquilo que você não tem conhecimento, daquilo que você não domina, porque certamente você vai fazer besteira, você vai falar bobagem. E um homem ou mulher de Deus, ele é reconhecido pela sua capacidade intelectual, espiritual, moral, científica, daquilo que ele fala. A nossa palavra, querido, tem peso. Por isso, se cuide e não fique por aí falando bobagem, contando piadinha suja, porque essas coisas entristecem o coração de papai. Agora, o grande fato é que este homem sobre o qual Deus deu testemunho dele, ao final da sua tribulação, que segundo os estudiosos demoraram cerca de 1 ano, ele passou por muitos apuros, teve 3 amigos dele que foram visitá-lo para consolá-lo, e ao contrário, foram realmente muito incisivos em provocar, em questionar, em incomodar, em aborrecer o nosso querido Jó. Mas, diante de todo esse infortúnio que Jó passou, ali pelo capítulo 38, Deus se apresentou a Jó. E aí ele começou a fazer perguntas a Jó a respeito das coisas. E Jó, aí é que tá, reconheceu realmente que ele não conhecia nada daquilo. Só que essa experiência de Jó, no final da sua tribulação, trouxe luz, trouxe revelações, trouxe verdades incríveis que Jó compartilhou conosco, ao ponto dele dizer o seguinte: eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, agora eu te conheço de comigo andar, e por isso eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Queridos, é muito interessante, é muito importante, é tremendo a gente conhecer a pessoa de Deus, ter relacionamento com Ele e conviver com a sua intimidade. Isso não tem preço, amados. E Jó chegou a essa conclusão: eu te conhecia só de ouvir falar. E agora eu quero fazer uma pergunta para você que nos assiste: será que você conhece mesmo a Deus? Ou será que você só o conhece de ouvir falar? Amado, não adianta conhecer só de ouvir falar. A Bíblia fala de alguns homens que andaram com Deus, entre eles Enoque, um dos homens da primeira geração de Adão. Todos naquela época morriam com acima de 900 anos. Mas Enoque, aos 365 anos, foi arrebatado para morar com Deus. Ora, o homem vivia no meio de uma geração amarga, de uma geração perversa, de uma geração maligna, mas havia um homem chamado Enoque, que não se misturou com a sua geração. Enoque andava com Deus. Um outro homem também dessa época que andava com Deus chama-se Noé. Deus, na época de Noé, resolveu eliminar todas as pessoas da terra, menos o Noé e os animais que ele colocou na arca. Então, amados, Deus ordenou a Noé a construir uma arca. Agora observe, Noé não era engenheiro, Noé não tinha a menor noção do que ia fazer, como fazer, de que maneira fazer, e mais, ele só contou com a ajuda dos seus 3 filhos, Cã, Sem e Jafé, e as esposas desses homens. Então, Deus deu uma ordem e Noé obedeceu. Veja, amado, levou 120 anos, não é 120 dias, não. 120 anos. E Deus ordenou e orientou a Noé em cada passo. E Noé construiu uma grande arca, vedou com betume, numa época que não havia chuva sobre a terra. Então era uma peça que Noé estava construindo que ele não tinha a menor ideia para que serviria.
mas ele obedeceu. Aqui a chave é obediência. Ah, mas eu não sei como fazer, não importa, Deus vai te ensinar. Então Deus ensinou a Noé a construir a arca, a colocar dentro da arca todos os animais que ele queria, e assim se fez. E aí depois veio o dilúvio e destruiu todas as pessoas que havia naquela época e todos os animais. Só sobraram os que estavam dentro da arca. Então, a Bíblia diz que Noé andava com Deus. E há outros homens também que andaram com Deus, como, por exemplo, o nosso pai Abraão, que é o pai da fé. E hoje nós somos convidados, eu e você, para andarmos com Deus. Gente, é muito maravilhoso. É muito tremendo você andar com Deus. Então, nós vemos aqui a experiência de Jó. Então, Jó, depois de todo o seu sofrimento, ele chegou à seguinte conclusão: Senhor, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora eu te conheço de comigo andar. Então, querido que me assiste nesse momento, eu quero lhe desafiar a buscar essa experiência, primeiro, de conhecer a Deus como Ele é, através das Escrituras e da revelação do Espírito Santo. Segundo, vamos procurar andar com Deus, porque é uma experiência altamente extraordinária. Eu tenho tido vislumbres na minha vida dessa experiência e quero te dizer que eu não tenho palavras para traduzir esse tempo, essa experiência de andar com Deus. Deus é grande, Deus é presente, Deus está no céu, mas ao mesmo tempo Deus mora no seu e no meu coração. Ele está sempre pronto a nos ajudar, a nos atender, a nos agradar. Se você tiver o propósito de agradar a Deus, certamente, querido, Deus vai agradar o seu coração. Salmo 37:4. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Infelizmente, as pessoas procuram fazer este versículo ao contrário. Oh Deus, agrada o meu coração, que aí eu vou te agradar. Não, não é assim que funciona. Primeiro a gente tem que agradar a Deus, praticando a sua palavra, obedecendo a sua voz, cumprindo os seus propósitos, e aí, com certeza, Deus vai nos abençoar, Deus vai nos dar grandes bênçãos na nossa vida quando nós tomamos a decisão de amar a Deus, servir a Deus, obedecer a Deus, cumprir os propósitos, representar a esse Deus maravilhoso aqui nesta terra, e com certeza Deus vai te honrar. Deus vai fazer as suas vontades, e aí vai ser maravilhoso. Então, nós temos que, com Deus, pegar o caminho certo, fazer a rota correta, para que sejamos alvo das suas bênçãos, dos seus propósitos, da sua glória e etc. Muito bem. Então, amados, é necessário conhecer a Deus para ter fé nele. Como é que você vai ter fé em alguém que você não conhece? Em Hebreus 11:6 diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque aqueles que de Deus se aproximam têm que saber que Deus existe, em primeiro lugar. Segundo, ele torna-se galardoador daqueles que o buscam. Então, toda vez que você procura buscar a Deus, de alguma forma, você receberá uma recompensa, um favor, uma bênção, algo tremendo vindo da parte de Deus, porque Deus nunca vai lhe deixar na mão. Nós, quando buscamos servir a Deus, nós somos altamente abençoados pelo próprio Deus. Então, eu preciso conhecer a Deus para ter fé nele. Então não adianta. Por que muita gente diz que tem fé nisso, fé naquilo, mas não tem fé em quem deveríamos ter? Jesus disse para os seus discípulos: tendes fé em Deus.
Ponto. Não é para ter fé em nenhuma outra pessoa, nem em outra situação, nem no dinheiro, nem no governo, nem pastor, nem padre, nem apóstolo, nem profeta, nada. Nós temos que ter fé em Deus. E Deus vai honrar essa fé, vai nos abençoar e vai ser algo tremendo. Agora, a grande questão é, Romanos esclarece isso muito bem para nós. Ele diz assim, aquele que clamar o nome do Senhor será salvo. Oh, que boa notícia. Mas vem a pergunta, como, porém, invocarão aqueles em quem não creram? Eu não posso invocar Jesus se eu não crer nele. E como crerão aquele de quem nada ouviram? Porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Gente, aqui é uma sequência de fatos que eu e você precisamos nos atentar para sermos corretos, para sermos objetivos, para sermos eficazes com relação às coisas de Deus. E como pregarão se não forem enviados? Deus tem um coração evangelístico. Deus deseja de todo o coração salvar as pessoas. E para isso ele já proveu todos os meios necessários para que eu e você possamos fazer essa parte. Agora, como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas. Veja, é muito necessária a obra de evangelização. Querido, nós sabemos que há um contingente imenso de pessoas, milhares, bilhões de pessoas, que ainda não ouviram o evangelho. Você nunca vai se converter se não ouvir o evangelho da graça de Deus. Então, esse texto dá uma notícia maravilhosa, mas ao mesmo tempo ele nos questiona, ele nos provoca. Olha só, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Gente, essa é a melhor notícia que eu poderia te dar. Todo aquele, não importa quem, que invocar o nome do Senhor será salvo. Que palavra maravilhosa! Mas agora vem os questionamentos, vem os porquês, vem as interrogações. Como, porém, invocarão aquele em que não creram? Você não pode invocar um nome do qual você não conhece, nunca ouviu falar e não crê. Então essa verdade aqui, que é tão linda, tão maravilhosa, traz sobre nós uma responsabilidade, que é pregar esse evangelho, para que as pessoas possam, então, fazer a sua escolha, fazer a sua opção. Agora, ele continua aqui. Como, porém, invocarão aqueles em que não creram? Segundo, e como crerão naquele de que nada ouviram? Amados, você sabia que em várias partes do mundo, onde o evangelho não chega, a Coca-Cola é mais conhecida do que Jesus? Amado, isso é uma vergonha para nós, porque a Coca-Cola é um produto de consumo e a indústria investe bilhões e bilhões de dólares para divulgar esse nome, para promover esse nome. Agora, o nome que está sobre todo nome, que é o nome de Jesus, tem bilhões de pessoas no planeta que nunca ouviram falar. Então, observe, a Bíblia diz que o Senhor deseja que todos os homens e mulheres sejam salvos. Mas, como eles poderão ser salvos se eles não ouviram nada a respeito de Jesus? Essa é a minha responsabilidade. Por isso que Jesus Cristo, na sua grande comissão aos seus apóstolos e agora a nós, ordena: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer em Jesus e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Não precisa mais fazer nenhum julgamento. Não creu, já está condenado.
Então, eu e você somos os responsáveis por levar adiante essa mensagem, por pregar o evangelho a toda criatura em todos os lugares. E se nós não estamos fazendo isso, nós estamos em falta com Deus. Ah, pastor, mas eu não posso viajar para o exterior para fazer missões. Mas você pode orar do seu quarto, da sua casa, onde você estiver. A oração vai aonde você não pode ir. Segunda coisa, você pode contribuir, ofertar para as agências missionárias, enviar aqueles que podem ir. Então, tem muitas maneiras de você se envolver no evangelismo sem sair da sua casa. É uma questão de entendimento, é uma questão de responsabilidade, é uma questão de querer cumprir com o ID de Jesus. Porque aqui é muito claro. E como crerão naquele de quem nada ouviram? E ele continua. E como ouvirão se não há quem pregue? Amados, o trabalho dos missionários é altamente necessário, útil, maravilhoso, poderoso, importante. Mas, querido, todos nós somos missionários aonde nós nos encontramos. Muitas vezes a gente está preocupado em evangelizar na África, na Ásia, mas tem um vizinho do lado da sua casa que não é crente e você nunca falou de Jesus para ele. Então, essa coisa é muito séria, porque a ordem é geral, mas você não precisa olhar para as suas impossibilidades. Procure fazer aquilo que está ao seu alcance e você estará cumprindo com a grande comissão de Jesus. E como pregarão se não forem enviados? Então, veja, nós precisamos aqui enviar pessoas. Mas enviar pessoas, amado, custa dinheiro e não muito pouco. Então, se você é uma pessoa abastada, se você é uma pessoa conscientizada com as coisas do evangelho, procure investir, semear em missões para enviar os missionários. Você precisa orar, porque, amados, evangelizar é uma guerra. Você, quando vai para um outro país, você encontra todo um ambiente hostil. Tem outras potestades, outras regências espirituais. Não é como no nosso país. Então, exige-se muita oração. Então, você pode participar desse mover orando da sua casa. Não custa nada, é só você se concentrar em Deus e declarar, abrir a boca e proferir as palavras de libertação para aqueles que estão presos nas coisas do mal, nas coisas do mundo, nas mãos do diabo e seus asseclas. Então, você pode orar. Isso não te custa nada. Você faz da sua casa, no seu lugar que você mora, numa boa. Segundo, você pode enviar recursos para que as agências missionárias enviem aqueles que foram preparados, treinados e que estão com a sua vida disposta a servir o Evangelho de Cristo de maneira efetiva. Então você pode estar engajado nesse processo de apresentar Jesus, porque as pessoas só podem invocar aqueles que ele conhecem, tá? Então o grande segredo das nossas conquistas é conhecermos a Deus. Agora, não é conhecer só de ouvir falar, é conhecer de com ele andar, é conhecer com a presença do Espírito Santo que está dentro de você e que vai lhe conduzir ao sucesso no trabalho, na família, na escola, na igreja, onde quer que você se encontre. Então, mas como conheceremos a Deus se não formos apresentados a Ele? Amados, o mundo tem uma noção deturpada, tem uma visão míope, tem um conceito completamente errôneo de quem é Deus, a sua palavra, os seus propósitos. E eu e você precisamos trabalhar esse assunto muito claramente na nossa vida. Daí a grande necessidade de compreendermos a evangelização dos povos para que todos possam conhecer a Deus, nos tornarmos filhos dele e desfrutarmos das suas bênçãos e promessas. Deixa eu te dizer algo. Deus deseja, isso é sério, Deus deseja que todos sejam salvos e que venham a ter pleno conhecimento da verdade.
porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo, homem. Mas no mundo existem milhares e milhares de deuses. Por isso há tantas religiões se dizendo originais, se dizendo oficiais, e nós sabemos que não são. Por quê? Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, que é Cristo Jesus, homem. Então, a partir do momento que o mundo venha a conhecer essa verdade, vai ser fácil para as pessoas abandonarem as seitas, as falsas religiões, e aí servir ao Deus vivo de maneira efetiva e verdadeira. Então, a necessidade da evangelização é tremenda, porque através da evangelização você vai apresentar Deus, Jesus Cristo, Espírito Santo, para aqueles que precisam tanto conhecer. Deus quer, veja bem, Deus não vai obrigar todo mundo a aceitar Jesus na marra. Se ele quisesse fazer isso, ele tem poder para isso. Mas o que Deus quer é o seguinte, ele quer te apresentar duas opções, vida ou morte, bênção ou maldição, Cristo ou o diabo. Ele quer te apresentar essas duas opções. Ele deseja que você faça a escolha correta, que é escolher a verdade, mas ele não te obriga a escolher a verdade. Se você, depois de ouvir o evangelho da nossa salvação, optar por continuar no mundo de trevas, Deus vai ficar triste, mas ele não vai alterar essa situação. É isso que eu acho tremendo da parte de Deus. Deus tem o poder de obrigar todo mundo a se converter, mas ele não faz isso. Ele deseja que todos aceitem Jesus, mas ele não vai obrigar. Mas o que ele quer, e isso depende de mim e de você, é que nós apresentemos a mensagem do Evangelho para que as pessoas, meus amados, tenham consciência da sua escolha. Eu vou para o inferno porque eu não conheço outro caminho. Não é verdade. Deus mostra os dois caminhos e ainda recomenda-nos a seguir o caminho da verdade. Porém, o livre-arbítrio vai te levar a seguir no caminho que você quiser. Então, isso eu acho tremendo e maravilhoso da parte de Deus. Ainda bem que eu não sou Deus, porque se eu fosse Deus, eu ia fazer um monte de bobagem com o poder que ele tem. Mas ele é sábio, ele é todo poderoso, ele não faz bobagem, ele faz só a coisa certa. Então, meus queridos, o segredo é conhecer a Deus para ter fé nele, aceitar a sua mensagem de amor. A maior prova de amor que Deus tem para a humanidade foi ter dado o seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para todos aqueles que nele crê não pereçam, mas tenham a vida eterna. Essa é a grande mensagem do Evangelho. O segredo da vida é andar com Deus. Deus é como o ar que nós respiramos. Não podemos viver sem ele. Provérbio 3, de 5 a 8, diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábios aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor, aparta-te do mal. Será isso saúde para o teu corpo, refrigério para os teus ossos. Gênesis 5:24 diz: andou Enoque com Deus, e já não era porque Deus o tomou para si. Crer em Deus é fácil, difícil é confiar sua vida a Ele, porque temos muita facilidade de falar das coisas, mas nós temos tremenda dificuldade de praticar o que declaramos. Tudo o que eu e você precisamos é ter comunhão com Deus. Ele habita dentro de nós, então ele estará sempre perto de nós e quer interagir conosco. Precisamos confiar os nossos projetos nas mãos de Deus e ele dará bom êxito aos nossos negócios, aos nossos empreendimentos. Tá tão bom, amados, o tema aqui, mas o tempo acabou. Pai, muito obrigado pelo privilégio de pregar a tua palavra para o teu povo. Senhor, naquilo que eu não fui preciso, naquilo que eu não fui claro em explicar as tuas verdades para o teu povo, que o nosso querido e amado Espírito Santo complete a obra no coração daqueles que nos assistem. Abençoa, Pai, cada um daqueles que estão ouvindo essa preleção. E a Ti, Pai, desde já, te damos toda a honra, toda a glória, todo o louvor
e toda a adoração. Abençoa, Paizinho, esse teu povo, hoje e para sempre. É o que eu te peço, Pai, te agradeço, em nome de Jesus. Amém.